Eu vou comentar aqui a Lei 9.605 sobre o aspecto ação penal e processo penal. Eu fiz uma análise do aspecto processual da lei, são poucos tipos que tratam da questão processual, mas antes eu queria fazer uma observação. Eu estava sentado aí assistindo as palestras. Eu me lembro que a lei fez 15 anos agora, né, a Lei dos Crimes Ambientais, e ela teve início aqui, numa discussão aqui na Ordem dos Advogados, porque no governo Collor ele encaminhou um projeto de lei criando uma lei dos crimes ambientais que era absolutamente inconstitucional e era mal feita. E daí o presidente da Ordem, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, convidou alguns que estavam interessados, estudando, e eu fui um dos convidados para participar de um debate com os membros da comissão. E nós debatemos, e depois o Collor caiu, e veio, posteriormente, o novo governo, foi formada uma comissão para fazer um anteprojeto da lei, e participou dessa reunião a professora Ivete, que hoje é vice-presidente aqui da OAB, a professora Ada e outros, e nós fomos convidados para fazer parte dessa comissão, e no fim eu acabei presidindo a comissão que elaborou o anteprojeto da Lei dos Crimes Ambientais. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas eu queria, como o tema é ação penal, eu pedia que o Daniel me avise o tempo, né? Eu vou enfocar o aspecto processual. Todos nós sabemos da complementariedade entre o direito penal e o direito processual penal, que o processual penal ele aplica o direito penal, ele é a consequência, né? Então é como o processo penal é o trilho, o direito penal é o trem que vem por cima, né? Então esse é de uma maneira bastante simples. Mas na Lei dos Crimes Ambientais, 9.605, e o tema que foi proposto pelo professor Fiorilo, eu acho, foi ação e processo. Com relação à ação, eu anoto aqui que nós tivemos, nesse anteprojeto, que depois alguns aspectos foram acatados pela Comissão da Câmara dos Deputados, e depois foi aprovado em lei, e alguma coisa foi rejeitada. Mas eu, antes de falar sobre a ação, gostaria de mencionar um aspecto que era muito importante na época, e foi proposto, mas era a questão da competência. Porque havia aquela discussão, competência, por exemplo, os crimes contra a fauna era da competência da Justiça Federal, e os crimes contra outros, havia aquela discussão e as dificuldades, porque a Justiça Federal só tinha nas capitais, então não se punia nada aqui. Então, nós fizemos uma proposta para que fosse disciplinada essa questão da competência, e que, se fosse da competência da Justiça Federal, fosse apreciado, como está na Constituição, as ações contra a Previdência Social, em que, onde não houver Justiça Federal, a Justiça Estadual atua no processo, e depois com recurso para o Tribunal Regional Federal. Mas isso foi rejeitado. Mas depois veio foi revogada também a súmula do Superior Tribunal de Justiça, e se acalmou essa questão da competência. A outra questão também, que foi colocada aqui na Lei 9.605, diz respeito, é o artigo 26, que trata do depósito dos bens apreendidos, dos instrumentos e produtos do crime, que é também um problema. O Dr. Rui mencionou a doutora Selma, né, a respeito de um problema. E até hoje continua. Ele falou da questão do elefante, ele mencionou assim, mas ocorreu aqui em São Paulo uma questão do elefante. Foi apreendido um elefante, e depois o desembargador, que estava com um agravo de instrumento, ele ligou: Gilberto, você que é da área ambiental, tem um caso aqui do elefante, e estou com pedido de liminar, aprende. Eu falei: aprende, está sendo judiado o elefante, faz apreensão. Depois, no dia seguinte, ele me liga lá para casa: Gilberto, olha, foi decretado, onde eu ponho o elefante? Bom, e daí já surgiu o problema. Eu falei: Deus me livre, daí, mas eu consegui, com a ajuda da Associação Internacional,
União Internacional Protetora dos Animais, me ajudaram e o elefante foi para o Rio de Janeiro. Mas foi, eu lavei a minha honra, mas ele falou, você resolva assim. Mas, recentemente, no evento que eu estive, teve um problema também que eu até achei interessante, que foi aqui em São Paulo. Uns estudantes pegaram uns porquinhos, pintaram de verde e soltaram aí num shopping. Então foi aquela coisa de estudante. Daí tal, polícia. Daí o delegado contando. Falou, doutor, nós aprendemos, e aqui em São Paulo hoje, se aprender um passarinho não tem onde pôr. Está tudo lotado. O zoológico não tem onde pôr. Então, tem uma área da Sabesp que empresta para o serviço de zoonose. Deixaram ficar lá. E ele falou assim, o delegado falando, que ele ia arrumar um local para levar os porquinhos. Daí, correu o dia todo, à noite ele foi lá, já tinha mudado a funcionária. A funcionária falou assim, não, o senhor arrumou, mas eu quero uma declaração que ele seja vegetariano, a pessoa que vai ficar. Ele é vegetariano por quê? Senão vai comer os porquinhos. Então, você veja a situação. Ele deve ter dado uma voz de prisão porque resolveu. Mas o problema que nós temos hoje, aqui a doutora Selma deve ter sentido assim, é que o Estado não dá as condições. A polícia tem uma dificuldade tremenda. Bom, pois bem, foi a Lei 9.605, no artigo 26, ele trata da apreensão do produto de instrumentos de infração administrativa ou de crime. Trata no artigo 25, não 26. Aqui resolveu em parte os problemas, porque fala assim, os animais serão liberados no seu habitat, mas não tem onde colocar. O Estado não dá. E depois fala também, aqui, que tratando de produtos perecíveis, serão avaliados e dados em instituições científicas, educacionais e tal. Eu fiz algum tempo, lá no Vale do Ribeira, eu fui fazer uma palestra para os juízes e falei, olha, o artigo 25 prevê isso aí, vocês podem doar para uma instituição de ensino, prisional, etc, etc. Bom, 2 dias depois me liga um juiz de lá, falou assim, doutor, eu segui o que o senhor fez, doei todo o camarão que foi apreendido para um asilo. E eles venderam para o pescador. E na hora escapou, eu falei assim, então o senhor esquentou o crime. Ele ficou apavorado, o juiz, sabe o que eu falei assim? Não, eu falei, não, mas escapou, eu não devia ter falado, né? Mas é um problema que a lei fala, procura resolver, mas o Estado não dá os meios necessários para que seja cumprido. Mas, enfim, a lei colocou este dispositivo aqui, procurando, a comissão queria resolver, porque eu estou falando em coisas, eu ficaria falando mais tempo. A doutora Fernanda lembrou um caso de um navio que foi apreendido no Rio Grande do Sul. Eu até cumprimentei o juiz que indeferiu crime, poluição do porto, assim. Depois encontrei com o juiz aqui, cumprimentei, falei, parabéns, eu vi no jornal que você aprendeu. Eu falei assim, doutor, não fala nada. Ele brincou assim, o navio fugiu. Quer dizer, o navio foi apreendido, um navio fugiu e ninguém viu. Saiu pequenininho, sem fazer barulho. Então, é o problema, a fiscalização, tudo que a gente vê uma falha do poder público aí, pelo menos, porque leva tudo isso aí, a impunidade, a descrença, tudo isso aí, como já foi falado, certidão, prescreve, né, a multa, tudo isso aí. Bom, a outra questão que foi colocado aqui foi, no artigo 27 e 28, a comissão, vendo que há muitas infrações aí, o professor Fiorilo falou bem a questão da pena aí, porque a pena tem, quando foram estabelecidas no anteprojeto, mas foi muita coisa alterada, mas as penas, muitas delas são consideradas de menor potencial ofensivo, cabe a transação, e também cabe a suspensão, meio potencial ofensivo, cabe a suspensão do processo. Então, foi colocado isso aí porque o professor Fiorilo falou bastante aqui a respeito da pena. Então, a pena aí, a transação e o criminoso ambiental, como a professora Ivete Senise, ela é um artigo muito bom dela, ela fala assim, merece um estudo criminológico,
mas foi sobre esse aspecto aí, porque não vou dizer que todo criminoso ambiental não seja, tem os perigosos aí, tem, mas a maioria merece assim uma oportunidade e não vai para a cadeia porque não vai resolver o problema. Então, o que é importante aí é que o juiz, o promotor, os operadores do direito escolham a pena adequada. Na prestação de serviço à comunidade, não é aquela questão, como o professor Rui falou, de cesta básica, não, fazer uma pena adequada para que ele sinta, e depois, ainda dando tempo, eu falo alguns exemplos que eu tenho, mas que são importantes. Então, esse aí foi um aspecto que foi colocado na lei, no anteprojeto, foi aprovado, e podem observar que tanto os requisitos da transação como da suspensão do processo, então um dos requisitos é a reparação, ou prova da impossibilidade de reparar o dano. E com relação à suspensão, ainda vai mais longe, assim, porque foi uma reparação de, vamos dizer, no aspecto de dano à flora, assim, então dá um tempo maior, pode ser prorrogado. Então isso aí foi um avanço, foi importante. Depois, outro aspecto, eu estou falando dos aspectos que o anteprojeto pôs na lei, é a questão quando trata da prova. Depois eu ainda vou falar alguma coisa sobre a prova, mas o artigo 19, parágrafo único, trata da prova emprestada, porque a prova, quem atua, os senhores que atuam na área ambiental, aí sabe da dificuldade da prova, o valor, o preço, o direito ambiental é um direito caro, né? Então, se há uma ação civil pública ou inquérito civil, o que foi colocado no parágrafo único do artigo 19, é que seja aproveitada, é a prova emprestada, desde que obedecido o contraditório. É interessante observar que a lei aqui ela foi até a primeira lei de processo penal aqui, que trata da prova emprestada. Nós temos no processo civil, mas no processo penal não tinha. Então, a lei dos crimes ambientais prevê isso aí, essa questão. E o outro aspecto também, que eu acho importante, foi que o artigo 20, no seu... aqui da Lei 9.605, ela fala assim, sempre que possível, a sentença dará o valor do dano. Isso foi até uma proposta, eu lembro bem, que foi uma proposta da professora Ada Pellegrini, que ela trouxe da Itália mesmo, que lá na Itália, para todos os crimes, como agora aqui no Brasil que o artigo 387.4 do Código de Processo Penal incluiu também que conste da sentença condenatória criminal o valor do dano para uma futura execução, tudo com a finalidade de agilizar e também por uma questão de economia. Aqui, então, nós temos visto, são aspectos positivos no aspecto processual da lei, mesmo porque, quanto ao mais, a lei fala, aplicam-se as normas previstas no Código de Processo Penal e também, analogicamente, processo civil e outros. Então, esses seriam os casos relacionados com o anteprojeto e que redundaram, foram aproveitados pela Lei 9.605. Bom, já passando para o tema que foi proposto, ação penal. O artigo 26... vocês podem até falar, é uma heresia, né? Porque o artigo 26 fala assim, a ação penal nos crimes previstos, as infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. E o parágrafo único, observa que foi vetado. Isso é uma grande bobagem colocar aí, porque o artigo 100 do Código Penal já fala, assim, a ação penal, em princípio, é pública, a não ser nos outros demais casos, então, quando há aquilo, somente se procede mediante queixa, ação penal privada, tal. Então, foi colocado aí, vocês vão perguntar, por quê? Porque o código, o original aqui, desse artigo 26, é que havia sido, não digo transplantado, mas servido de modelo, o artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor, que previa ação penal privada subsidiária da pública a ser propostas, que tinham legitimidade para propor essa ação, as ONGs,
ou aquelas ações que têm legitimidade para propor ação civil pública, como está no Código de Defesa do Consumidor. Mas isso, lá na Câmara dos Deputados, eles não quiseram, houve um movimento lá, não, imagine, já tem ação, não tem que ação penal privada, já isso aí não vai ter assim. Então, o que eles substituíram por isso aí, que é uma bobagem, pôr ação penal é pública, não precisava pôr. E, então, este é uma questão que consta aqui com relação à ação penal privada, ação penal pública. É pública. Então, por falar da ação, eu teria muita coisa que conversar aqui, mas eu só queria fazer uma observação aqui. É que a ação penal segue aqueles mesmos princípios da ação penal do Código Penal, do direito penal, que estão aspectos constitucionais aqui da ação penal. Agora, o que é importante a gente observar aí, a gente acompanha, a gente estuda aí, é que é com relação, por exemplo, apuração. Então, a denúncia e a apuração do fato. Então, a apuração do fato, a denúncia pode ser instruída por inquérito policial ou outro instrumento qualquer, pode ser até um inquérito civil servir de base para a denúncia. Aí surge um pequeno problema que eu só vou levantar. Está no Congresso, está no Supremo, aquela DIN, que fala que o Ministério Público faz o inquérito civil e depois ele não pode oferecer a denúncia. Então, ele não pode colher prova para oferecer a denúncia. Está essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Mas o que nós temos visto, e é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, falou assim, não, se o Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar um fato, e depois viu que tinha crime e denunciou, não há nada. Eu até acho que eu posso, como promotor, eu vou falar, não, eu não queria, eu queria apurar só a matéria civil, mas tinha um crime, eu denunciei. Mas ele está apurando o crime. Então, é só para pensar a respeito dessa questão aí, o Ministério Público colher a prova e ele denunciar. Bom, mas no inquérito policial, hoje, nós já vemos aqui, já temos aqui, não é só em São Paulo, em outros estados também, já tem uma delegacia especializada em crimes ambientais, já temos a Academia de Polícia aqui Civil, já tem a cadeira de Direito Ambiental, Processo Penal, então já há uma orientação. Mas assim mesmo, ainda é difícil, porque às vezes não vou criticar, porque é tanta criminalidade, é tão grande, que, às vezes, vai lá um crime ambiental, fica. Eu sempre dou um exemplo. Essa senhora que me ajudou para salvar o elefante, que era presidente da UIPA, ela me ligou e falou assim, doutor Gilberto, eu estava com a fulana de tal, nós estávamos na rua, vimos o sujeito batendo num burro, e nós fomos na delegacia, o delegado nem deu bola para a gente. Eu pensei, tá, a senhora pode falar com ele? Eu falei, vou ver, tá, ele é muito delicado, uma pessoa. Eu falei, eu vou ver. Daí eu liguei para o delegado geral, que é meu amigo, ele falou, aconteceu isso. Mas já pensando, o delegado está fazendo um flagrante lá de homicídio, e vem uma pessoa e fala, estou batendo no burro. Está certo. Então, o delegado geral me deu essa resposta, falou, Gilberto, o delegado é bom lá. Mas eu fui falar com ele, ele estava fazendo um flagrante lá, um negócio grande. Não deu para dar atenção a ela, mas manda ela lá de novo lá. Mas é difícil isso aí, porque hoje a criminalidade é tanta que a gente vê, delegacia está dando senha para a vítima reclamar, né? Então, complicado e chega nessa área ambiental, não, a área ambiental fica para depois. Mas hoje a gente vê inquéritos policiais bem elaborados quando já tem autoridades que atuam nessa área, como também a Polícia Federal, que também está altamente especializada no que diz respeito a esses crimes. Mas vem a denúncia. Eu tenho o professor Violino falou do bem ambiental. É um bem difuso. Então, a denúncia no crime ambiental, tenho visto os advogados aqui, que assim, devem observar várias denúncias ineptas. Quando eu estava na ativa no tribunal, cansei de receber processo e eu trancava a ação, porque é inepta. Até um dia eu fui no Ministério Público, fui fazer uma palestra lá, um promotor falou, doutor, senhor, 3 casos ineptos. Eu fiquei à vontade, é tudo inepta mesmo, foi acolhido. Porque precisa descrever bem essa questão, aqueles princípios do processo penal, é a questão da ampla defesa, o princípio constitucional tem que descrever. Então, é uma questão que a gente deve observar bem. Até há um autor do Rio Grande do Sul que ele fala que a denúncia
dos crimes ambientais tem que ser narrativa, expositiva e justificativa, porque, às vezes, a questão da norma penal em branco, tem muitos crimes que tem que ser complementados por outra norma. Então, mostrar aquilo. Então, isso é um aspecto que eu sempre menciono a respeito da denúncia. Da denúncia. Acho que, obrigado. Eu podia pegar. Da denúncia, então, obedecer aos requisitos do artigo 41, muito obrigado, com esse plus aqui, assim, bem, descrevendo bem essa narração. E se for contra a pessoa jurídica, então juntar, até ver o estatuto da pessoa jurídica, essa questão que já foi discutida, antes precisava como é que chama? Dupla imputação, né? Que agora já foi afastada pelo Supremo, mas era uma questão que tinha que ser descrito bem esse aspecto. Bom, quanto ao processo, o processo seria bastante fácil falar. Bom, segue as normas do processo penal, aplicam-se todas aquelas regras. Eu fiz aqui todos aqueles princípios, evidentemente, o princípio do devido processo legal, da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa, da oficialidade, da publicidade, se aplicam, evidentemente, ao processo penal ambiental. Aqui eu faria duas observações que eu acho interessante. A primeira diz respeito à questão do juízo natural, evidente, tem que ser observado o juízo natural, e aqui eu só acrescento mais uma coisa. Agora, a vinculação do juiz ao processo, que foi penal, que só existia no processo civil, mas que hoje já é previsto no processo penal, eu até anoto que foi no artigo 399, parágrafo 3º, que trata dessa vinculação. É muito importante o juiz, não é só o juiz natural do local dos fatos, mas o que colheu as provas. Vocês que... Desculpe falando vocês assim, mas estão todos colegas, né? Mas no processo penal eu sempre achei, desde que ingressei, eu fui do Ministério Público antes, desde que ingressei no Ministério Público, eu achava muito importante aquele juiz que interrogou, ele que vai julgar, porque ele via a pessoa. Ou que ele colheu a prova também. E eu até cito sempre um caso, alguém já deve ter esse exemplo que eu dou. Eu era promotor numa cidade, Botucatu, do Delmanto, mas e teve um caso que quando eu cheguei lá, um outro promotor que eu sucedi havia denunciado pelo crime de sedução um cidadão. Então, quando entrou na sala, um rapazinho bem novinho, sentou lá, o réu, né? E entrou a moça, mas você olhava para ela, assanhada, sabe aquelas caras de bem assanhada? Ih, rapaz, um fogaréu, né? Entrou, eu olhei para o juiz e falei assim, olha aqui, eu vou pedir. Quando eu olhei, só pelo jeitão dela, e daí, porque até é piada, eu acho que a gente precisava até anotar isso aí. Daí o juiz falou, ele te seduziu? Seduziu. Como? Aí ele me agarrou. Bom, já não seria sedução, né? Mas como? Você não gritou? Não, ele tapou a minha boca. Mas você não fez força? Não, ele segurou minhas mãos. E você estava como? Estava de calça. Ele tirou a calça. Daí o juiz virou, ele era sério, tudo, mas ele falou assim, então não foi ele, foi um polvo que pegou tudo isso aí. Então, aquilo eu guardei na vida, porque depois, nossa, eu desisti da testemunha, já absolvemos lá o réu, tudo, né? Mas foi. Mas às vezes, se não fosse ele que fosse julgar, via aquele negócio, não, o senhor me agarrou, é capaz até de condenar. Então, isso aí foi um aspecto muito interessante, importante para o processo penal e, evidentemente, para o processo ambiental, que tem as suas peculiaridades, suas características, e, então, torna-se uma questão importante. Eu vou, falando em processo, só uma menção, porque eu estou preocupado com o horário que tem a professora. Aqui, a questão das provas. Eu queria só fazer menção a alguns aspectos. Acabei de falar que a prova no direito, o direito ambiental é um direito caro, e a prova é muito específica. A dificuldade, assim, o Instituto de Criminalística de São Paulo está muito bem instrumentalizado, mas em alguns aspectos ainda não tem os meios. Assim. Eu vejo... Eu moro em Santos lá, então eu vejo a questão da poluição.
a cada dia surge uma coisa nova. Assim. Então, outro dia o Rui falou da poluição aqui em São Paulo. Lá em Santos agora tem a poluição quando carrega o navio, o vento leva vamos dizer, aquele pó, se é minério, tudo. Santos, até um cidadão falou assim, o Santos tem um índice grande de câncer aqui por causa disso. Leva para os bairros, porque o porto está ali do lado, né? Então, a dificuldade dessa prova, gás que escapa de navio, você cavar o mar assim para aumentar assim, são aspectos bem diferenciados e que exigem uma perícia, às vezes uma perícia complexa, então vários peritos especializados, e aí entra a questão que também, acabei de falar, o Instituto Criminalístico às vezes não tem a pessoa especializada nessa área, então vai nomear o perito vai receber depois da ação, do Estado, então nem se falar que nunca vai receber. Então é um problema essa questão da perícia. E também a questão da avaliação. A quantificação do dano ambiental é a coisa mais difícil. Então, não é... Eu vou contar outro caso. Olha, eu preciso criar vergonha e escrever todos esses casos aqui para ficar. Eu atuei um pouco na Câmara de Direito Público e não tinha ainda a Câmara de Ambiental, de Direito Público. Então, teve um caso de uma ação civil pública, o Ministério Público moveu porque o sujeito matou 3 capivaras. Então, o juiz nomeou um veterinário. O veterinário pediu dispensa para perito, né, para fazer avaliação. Depois, ele nomeou agrônomo, nomeou todo mundo, ninguém aceitava, porque... Daí nomeou o açougueiro da cidade. O açougueiro, eu até acho interessante, eu nunca vou esquecer, porque ele fez um laudo lá, ele fez assim, se o quilo da carne de porco vale 10, o da capivara vale 8, porque não é tão boa como a carne de porco. Então, veio um laudo desse. Eu falei, aí eu julgando, falei, mas o laudo não tem nada, é a questão ambiental, não tem cara assim. Então, essas dificuldades, esta falha que o Estado não supre. Então, é muito importante a questão da perícia, apesar de todas essas dificuldades. Ainda falando em prova, eu faço menção à prova antecipada, porque às vezes ocorre um fato, daqui a pouco ele desaparece. E, então, fica assim. E deixa eu voltar só uma coisinha que o Dr. Rui falou bem, assim, do princípio da insignificância, ele contou assim. Ontem, não sei quem assistiu aí, o Sebastião Salgado, que foi na Cultura, foi uma entrevista na Roda Viva maravilhosa. Mas então, quem assistiu está lembrado assim, ele falou que ele esteve lá na África, lá, e que, por exemplo, o gorila é uma família. Então fica o avô, o tio, tudo, eles vivem em grupo. Então, pega um, prende, leva para onde for e morre. Então, é daquela natureza. Assim. Então, quando fala em princípio da insignificância, a gente tem que sempre lembrar isso. Mas voltando. Então, é muito importante a prova antecipada, que pode ser feita aí, ouvindo. Agora, eu tenho duas questões aqui. Primeiro, a inspeção judicial, que ela é prevista no Código de Processo Civil, artigo 440, é prevista na Lei do Juizado Especial, na Lei 9.099, de 95, é importantíssima. Eu acho que todos os crimes, assim, nada como você ver, eu digo você, as partes, né, o juiz, o autor, o réu, aqui, o Ministério Público, a defesa, como ocorreu. Porque, e principalmente nessa questão ambiental, que eu repito, tem características que às vezes a perícia não mostra. Então, essa inspeção judicial, eu sempre defendi, até em trabalho que eu fiz, e outro dia até conversando com uns colegas da Câmara de Meio Ambiente, da Câmara Reservada ao Meio Ambiente, eles falaram que eles agora estão fazendo muita inspeção judicial, e me contaram aqui, por exemplo, lá em Ubatuba, questão de barraca na praia, então vai até lá ver como é que não é. Tudo isso aí torna-se importante. Para o crime, evidentemente que é. E aí, eu volto a falar assim, eu no início, quando ingressei na faculdade, eu fui nomeado escrevente, em Santos. E um dia, um ônibus da Cometa, quem é de Santos conhece, acho que a doutora Fernanda, foi um ônibus da Cometa, no Canal 1, uma avenida lá, Pinheiro Machado, o trem pegou. E ele fala assim, olha, não passava, não tocou a sineta, aquela cancela, não acendeu aquelas luzes, tudo. Mas o laudo falava
que estava tudo em ordem, que funcionando. E daí o advogado, me lembro, o advogado da Cometa, e ele falou assim, queria que fizesse uma inspeção judicial, aplicando. E o juiz e o promotor foram, e nós fomos. Isso faz muitos anos, né? Então, eu me lembro que o único que tinha carro era o advogado. O juiz não tinha, tudo, nós fomos no carro dele lá. E eu fui, que eu era o escrevente, para anotar. E não teve outra, assim. A hora que começou a tocar o sino e acender aquelas luzes que tem naquela cancela, o trem já estava atravessando quando começou a tocar. Então, eu me lembro o promotor falando assim, já vou pedir absolvição, vou voltar para lá, porque não há culpa nenhuma. Então, a inspeção judicial é um instrumento muito importante aí. E também, hoje, nós temos, a gente fala em provas modernas. Hoje nós temos instrumentos moderníssimos, assim. Então, filmagem, até por satélite tem. A polícia, seria o Instituto Criminalística Federal, eu sei que está muito bem, eu estive lá e recebo as revistas deles, eles têm até por satélite, estão fazendo assim, principalmente essas queimadas, tudo. Então, são provas modernas. E nós temos que mudar mesmo, porque algumas provas, que é o Código de 40, eu acho que já estão superadas. Eu só vou dar outro exemplo. Reconhecimento. Eu tinha um voto aqui, desde que eu estava na alçada criminal, que era o valor do reconhecimento por fotografia. E ficou um voto que eu fiz bem, então todo mundo seguia aquele voto, tal. Mas um dia eu já estava aqui no Justiça, fui tirar uma fotografia aqui na Praça da Sé. Tem bem em frente, tinha um fotógrafo ali. Eu fui lá, o rapazinho tirou a fotografia. Daí, segurou, ele falou assim, ele me chamou assim, menininho que era, mocinho. Começou a mexer, começou a tirar ruga, tipo, tudo, tirou, fica com a pelinha lisa, daí eu brinquei, põe um cabelo aí, daí ele brincou e pegou o cabelo do outro e jogou em cima. Eu falei, não, aí não, tá. Assim, daí quando eu falei, puxa, aquele voto, tinha que esquecer, ficou até com vergonha, porque muda. Então, tudo está evoluindo, então nós precisamos procurar esses meios. Então, meios eletrônicos, que a gente já está vendo, assim, eu não digo só aqui para a defesa ou a polícia fazer a filmagem, tudo isso aí, eu acho que é importante isso aí. Para a busca da verdade real, essas provas modernas. É sempre observado o contraditório. Então, esses aspectos aqui... Estou no horário ainda? Aqui, assim. Então, esses aspectos da prova, que eu estou passando muito rapidamente aqui, eu acho que são importantes. A questão também, ainda da prova, é que ocorre, muitos fatos ocorrem, e, por exemplo, a poluição de um rio. Ele cai aqui, aquilo vai embora, né? Assim, então, se não apurou na hora, não vai conseguir apurar depois. Então, é importante você, inclusive, o valor da prova indiciária, da prova testemunhal aí. Agora, com todas essas dificuldades, porque geralmente nós temos hoje alguns crimes ambientais, porque hoje já foi falado, acho que o professor Celso falou assim, o crime contra a flora e a fauna, porque antes a gente se falava em questão ambiental, era flora, cortou a árvore, ou fauna. Eu me lembro quando eu tratava disso, tinha uns colegas meus aqui no tribunal, falavam, Gilberto, tanta coisa importante, cada crime que a gente está jogando aí, você fica com macaquinho. E tinha um que falava, e o mico-leão da cara dourada, como é que vai? Eu falei, vai bem e tal. Assim. Mas mudou isso aí. Nós temos hoje a questão que eu acho perigosíssima hoje, assim, a gente fala na questão ambiental hoje, eu acho que foi o Celso falou assim, mas você vejam a questão do agrotóxico. Eu tenho acompanhado, a gente tem discutido, inclusive na escola da magistratura, assim, é um problema grave, assim, porque com toda essa produção hoje que o Brasil está, produção agrícola, grão, commodities, como o Celso falou, mas e o uso de agrotóxico? Que nós estamos comendo aí agrotóxicos, nos envenenando aí. E envenenando o mar, tudo isso aí. Então, são aspectos que fugiu daquele direito que no início era Código Florestal, fauna, e ficava nisso. Hoje nós temos assim a questão da poluição da água, a poluição do ar, que também é um caso gravíssimo, foi mencionado hoje aqui pelo
pelo professor Rui também, são aspectos que a gente tem que olhar e defender. Evidentemente que o processo penal é a última ratio, mas ele tem hoje um caráter, eu sempre falo assim, hoje um caráter também preventivo, porque foge um pouquinho do que eu tinha que falar, mas se vocês verem os tipos penais, a estrutura do tipo penal ambiental, e que foi observado na lei, nós temos vários crimes de perigo. Então, ele vem de encontro com a prevenção, não há necessidade do dano, basta o perigo. Depois, outra questão que nós vemos aí na estrutura do tipo é a questão do emprego da norma penal em branco, que também às vezes é criticado. Ah, não, a lei dos crimes ambientais tem muitos tipos penais que necessitam de complementação, mas é por força da característica do crime ambiental. Nós vamos ver, se nós pegarmos desde a fauna, do crime da fauna, começa no artigo 29, depois flora, depois poluição, todos têm que ser complementados. Por exemplo, eu sempre dou exemplo, assim, por exemplo, da fauna silvestre. Chega em extinção. Então tem que ter uma norma lá falando assim, quais que estão em extinção? Capivara ou não, isso aí, então tem para seguir, porque senão não é crime. Depois da fauna aquática, proibir pescar na época do defeso. Então, eles falaram tanto de camarão aqui, né? Mas fala assim, se vai pescar na hora do defeso do camarão, vai acabar, nós vamos ficar sem nada aqui assim. E o que nós temos visto aí, hoje, que eu sempre falava, Santos, vou para Santos comer um peixinho lá, hoje o peixe já não vem nem de Santa Catarina, agora está vindo até do Peru, porque não tem mais. Nosso litoral está acabando, não só por causa da poluição, como também de navios coreanos, japoneses, chineses, que vêm e limpam o nosso litoral todo aí. E não há uma polícia naval, não há uma fiscalização eficiente. Mas, voltando à poluição, então, são esses aspectos aí, por isso que o tipo penal tem uma estrutura por força dessas características do crime ambiental. Então, tem isso aí. E a pena, só para ir encerrando aí, a pena é também... tem esse caráter, foi bem enfatizado pelo professor Fiorilo, tem o caráter pedagógico e reparatório, porque se nós formos ver a Lei 9.605, tem vários aspectos aí, sempre que fala assim, desde que é reparado o dano. Então, vai obrigando. E também, só para encerrando aqui, vocês estão numa área, no criminal, vocês atuam bastante na área criminal, eu sempre também atuei na área criminal. Eu vejo que o cidadão, aquilo que foi falado também aqui, o cidadão, se você fala assim, olha, isso já me falaram, até advogados, que foi meu aluno, que dá consultoria nessa área ambiental, e eu pergunto assim, como é que foi, como é que a atuação da empresa? Ele fala assim, eu falo, olha, vai ser multado. Daí vamos ver o diretor lá da empresa, não, então vai, porque ele já está sabendo que ele vai embargar, tá, e vai prescrever. Isso é uma realidade triste e que leva à impunidade. Eu acho que a ordem, eu sei que eu acho que às vezes ela não está de acordo, mas eu sustentei no tribunal, perdi, que a certidão da dívida ativa devia ser protestada. Depois, se o sujeito já pagou, então ele pedia a sustentação do protesto, tal, porque tem... Olha, Campinas tem mais de 200 mil certidões em andamento, ações em andamento. Conversando com uma funcionária da CETESB, ela disse que tem não sei quantos, na CETESB, para mandar para juízo, milhares, prescreve. Isso leva à impunidade. Agora a gente vê que assim, vê o Rio de Janeiro agora, está com aquela questão da multa, se jogar papel no chão, sujar o chão, assim, e eles multam na hora. Deu uma caída, porque é na hora. Agora, se for fazer, não, vai escrever a dívida, tudo, daí não vai assim. Então, assim, a questão da ação civil pública, que vocês também atuam assim, é uma ação complexa e é demorada. Não só o número de ações que tem, hoje o São Paulo aqui tem não sei quantos milhões de ações aí, mas por força da própria ação, a complexidade dela é demorada. Para vocês terem uma ideia, a primeira ação civil pública que foi proposta lá em Cubatão, quem assinou inicial foi o Fábio Feldman. Quem funcionou como promotor foi o Nelson Neri. Eu achava que estava em fase de avaliação de execução.
Outro dia encontrei o Fábio Feldman e falei assim, aquela ação ainda está em execução. Ele falou, não, Gilberto, não tem sentença. Está na fase de perícia. Só que já não tem mais nem objeto lá. Quer dizer, onde que eles desbarrancou a Serra do Mar, tudo já reflorestou, tudo. Está uma dificuldade e tal, e não tem perito. Então, foi em 85 proposta de ação, está em andamento ainda. Então, e agora? E a ação penal? Aqui eu presumo que a maioria atua no crime. Assim. O processo já, para mim, para certos cidadãos, já é uma pena. E também fala assim, olha, é processo crime. Então, esse que foi meu aluno, quando eu chego na reunião, eu falo assim, olha, mas tem processo criminal. Ah, não, então vamos procurar acertar aí, porque é uma realidade. A pessoa, processo civil mas processo crime causa o processo já causa um estigma. Então eles querem evitar. Por isso que eu sempre não vou falar que vocês acham que vão falar, ele quer processar todo mundo, condenar todo mundo criminalmente. Não, de forma nenhuma, a gente vai apurar assim. Mas é a realidade. Só para encerrando, eu vou falar, tem um parente da minha mulher no interior, eu fui lá e ele falou assim, olha, ele tem fazenda lá, apareceu um jacaré e está comendo os frangos lá que eu tenho, galinha, tudo. E daí ele falou, ele já sabendo assim, não pode matar, é inafiançável. Não é inafiançável, né? Mas eu falei, é inafiançável. Então, o que eu faço? Eu falei assim, procura a polícia ambiental lá em Botucatu. Daí ele falou, tá bom, o coronel Nomura vem aqui, não vão falar para ele, mas ele passava 1 mês, 2 meses, ele falou, mas não veio. Eu falei com o sargento, mas só tem um sargento lá ocupando isso aí. Não resolveu. Depois de uns meses, daí eu cheguei, Paulo, e o jacaré? Daí ele falou com uma cara assim, ele morreu. Eu falei, infartou? Eu falei, infartou. Então tá bom. Mas a gente vê que foi uma falha do poder público aí, que se tivesse assim. Mas, enfim, muito rapidamente, aí eu acho que seriam as observações assim, que eu queria só trazer para vocês, assim, porque o tema era ação penal e processo penal, fugi um pouquinho, mas é muito pouco ação penal e processo penal, mas então a gente poderia ver esse aspecto. E eu só queria até fazer também, antes de encerrar, eu estou falando do poder público, é tanta coisa que a gente vê assim. Mas você vê no tribunal, eu acho um absurdo. Eu que propus a criação da Câmara Ambiental, e eu me lembro que eu propus crime e civil. Porque quem conhece ambiental, quem não conhece ambiental pode ser um as, pode ser um delmanto do crime tradicional, ele vai ter problemas. Então, é preferível ele conhecer bem o direito ambiental e o direito penal, daí ele vai levando. Mas não passou no tribunal, não, tem que ser civil. Bom, criaram a Câmara, mas daí começou assim, é cumulativa. O Rui, com os outros integrantes, tanto da primeira e segunda Câmara, eles acumulam. Eles têm a Câmara deles lá, tem sessão terça-feira, depois na quinta-feira vão lá. E aquilo é uma realidade, porque ele recebe um processo, aquilo que ele falou é verdade, ele recebe um processo, ele falou 17 volumes, tem processo de 50 volumes, ambiental, dificílimo, todos aqueles processos, e compensa com tentativa de furto prescrito. Então, é uma falha, eu falei, o poder público aqui é uma falha do próprio tribunal, isso aí tem que ser Câmara especializada. Assim. Então, são essas observações, e eu sempre gosto de fazer uma menção, e aqui eu acho que eu falo assim, até uma homenagem a ele, porque ele foi um grande advogado, um grande magistrado e um grande jurista, o Manuel Pedro Pimentel. E lá atrás, há muitos anos, quando começou essa discussão da questão ambiental, ele escreveu um artigo muito bom, que é bastante atual ainda, e ele fala assim, todos nós somos responsáveis sob pena de amanhã nós estarmos num jardim com grama de plástico, embaixo de uma árvore de cimento, ouvindo um passarinho eletrônico. Muito obrigado. Nós tivemos a felicidade hoje aqui de conhecermos o autor da Lei 9.605,
Dr. Gilberto Passos de Freitas, o que é uma coisa rara e para nós, operadores do direito, professores, acadêmicos, que lidamos com a Lei 9.605 no nosso dia a dia, é um privilégio ter podido ouvir as palavras do autor da lei e essa explanação extremamente didática, extremamente interessante. Então, nesse momento, eu passo aqui o certificado da palestra do Dr. Gilberto Passos de Freitas, em nome da OAB. Olha, eu participei da comissão, eu ficaria a tarde toda falando o trabalho da comissão. Eu vou combinar com a doutora Ivete, faz uma reunião, venho com ela e mais alguns, mas teve uma passagem, vocês veem na lei, está assim, quando trata das excludentes dos crimes contra a fauna, tem foi vetado. Mas então, o que era? Quando saiu publicada a lei, que foi aprovada pelo Congresso, a professora Ivete me ligou, falou, Gilberto, você viu o Diário Oficial? Naquela época não é hoje, com internet e tal. Eu falei, não vi. Puseram legítima defesa contra animal. E nós vamos ficar numa situação. Ela é diretora da Escola de Direito aqui da faculdade, da USP, e eu lá em Santos, o que nós vamos falar, tal. Eu falei, bom, então, vamos para Brasília. Ela, eu não posso ir, então vai você. E eu fui. Então eu fui falar com o autor disso, que era um senador, que era médico, né? E daí eu falei, doutor, agora me fugiu o nome, não, né? Eu falei, fui conversar com ele, e não tinha jeito, assim, fui falar com ele, doutor, eu queria conversar com o senhor a respeito da lei. Eu falei assim, eu vou entrar em sessão, o senhor conversa com o meu assessor, depois ele me passa. Eu achei melhor, né? Porque eu ia falar para ele, isso é legítima defesa, tal, né? Ele está de necessidade. Daí o assessor dele chamou Lírio. Eu até fiquei contente, Lírio, Flor, Meio Ambiente. Eu falei, vai ser fácil. Aqui. Então, falei, ô Lírio, daí já falou você, na excelência, né? Ô Lírio, olha, vou te explicar uma coisa aqui. Legítima defesa é só contra a pessoa, não é contra animal. Já tem estado nesse, não precisa pôr aí. Ah, eu não entendo nada, que eu sou sociólogo, mas anotou lá, vou falar com o senador. Passa 3 dias. Ele me liga. Olha, doutor Gilberto, o senador disse que não abre mão. E ligo eu para a doutora Ivete. Doutora Ivete, então assim, Gilberto. E ela não podia sair porque ela era diretora. Vai para Brasília. Você conhece o Gilmar Mendes, né? Eu conhecia por causa desses encontros. Assim. Ele era procurador-geral da... Era no gabinete da presidência da República. Daí eu procurei e cheguei e falei, Gilmar, conhecia. Aconteceu isso. Não, isso é um absurdo assim. Faz o veto. Pode preparar o veto, me manda, que eu já levo para a presidência. Bom, daí eu falei, tá bom, voltei para São Paulo. Daí a assessora do Ministério lá da Justiça liga e fala assim, doutor, tem um outro veto para fazer. O senhor pode fazer? Ela nem me conhecia. Daí eu falei, qual que é? É o artigo tal, o presidente quer vetar. Daí eu fiz. Então, tem os vetos ali, que eu fiquei especializado em veto, aí, quer dizer, coisa que eu fiz e ele queria vetar. Então é isso aí. Mas desculpe tomar o tempo, muito obrigado, mas a gente poderia conversar, porque como foi essa lei, e não é uma lei recorte, foi muito discutida. Muito obrigado, viu? Até uma próxima aí, viu?